fez caminho. Somos pobres de Jesus Cristo. Somos daquele que se fez caminho. Somos pobres. Paz e bem. Jesus todo De Jesus. Essa é a frase que abrange o nosso carisma. E esta forma de viver, querendo ser todo de Jesus e ter Ele por inteiro, que se vive aqui na Fraternidade São Maximiliano Maria Kolbe, que se localiza em Laguna, no sul catarinense. Mas na verdade, essa história começou na zona sul de São Paulo, em uma época em que a drogadição já era um dos males do século e muitos jovens marginalizados e sofridos. No primeiro episódio da nossa websérie, onde nós falaremos um pouquinho sobre a nossa fraternidade, sobre a nossa fundação e sobre também todo este carisma fundacional que o Senhor suscitou no coração dos nossos fundadores. Nós queremos convidar você a vir conosco, né, irmã? Isso mesmo, então vem! Somos pobres de Jesus Cristo. Tínhamos naquela região inicial e momento inicial, momento histórico inicial da fraternidade, acho que em primeiro momento é preciso destacar que o nosso fundador, quando recebe o grito de Deus, o chamado de Deus, ele estava inserido numa realidade ali muito própria, muito peculiar. Como pároco ali numa comunidade da Zona Sul, na região do Vila Natal, nós temos ali muito claro, demarcado o contexto da Zona Sul, da capital, que nós não podemos deixar passar batido, que é a maior capital da América Latina. Então, o Padre Gilson ali estava inserido numa realidade social, num contexto desafiador, em que havia uma incidência muito grande do assolamento da dependência química, o contexto em que o padre trabalhava ali, sobretudo o seu apostolado, na sua realidade paroquial. Ao conhecer a juventude, ele se depara com uma realidade de marginalidade, de pobreza, estando ali inserido numa periferia, era impossível não se deparar com uma realidade desafiadora que tocava ali as famílias que eram assistidas por ele, né? Sim, um grito de Deus para dar início à fraternidade foi devido a um encontro chamado ECM, né, que tanto eu quanto o padre e uma serva participamos. E depois deste encontro, os jovens procuravam tanto o padre Gilson quanto a irmã serva pedindo ajuda para sair desse mundo de drogadição. E foi quando, como nós não tínhamos ainda nossa casa, um desses jovens, não aguentando lutar sozinho, injetou no seu braço barro, e com isso ele veio a falecer. E nesse momento o padre sentiu uma dor muito forte por ter perdido, né, este jovem, mas aonde Deus gritava ainda mais no coração dele que era preciso fazer algo, né? E foi assim que Deus foi colocando no coração dele, junto com a irmã serva, e aí nós já nos conhecíamos, fomos conversando e estávamos atentos nossos ouvidos atentos ao mover do Espírito Santo. É uma alegria, de fato, né? Eu acredito que poder participar de tudo aquilo, de ver aquela sementinha sendo plantada, depois os frutos, né? De poder participar de todos os momentos de alegria, mas também de tristeza, de sofrimentos, para mim é uma grande graça poder dizer que eu fiz parte de tudo isso, eu faço parte de tudo isso, né? E poder também dizer que eu ajudei desde o começo a colocar também um tijolinho na comunidade, né? Nessa construção de Deus. Mas para mim é uma alegria muito grande, porque quando nós começávamos esta obra,
nós não tínhamos ideia, né, a proporção que ela chegaria, a quantidade de leigos, de jovens, de consagrado, aonde até a nossa missão iria, né? Nós achávamos que sempre ia ser algo pequeno, que ficaríamos somente no Brasil, e hoje poder ver que nós estamos também fora, né? Levando a palavra de Deus, ajudando aqueles que tanto necessitam. Então, a minha alegria é grande demais. Então, para mim, é o grande testemunho deles, esse despojamento, esse desapego, porque o padre vinha de uma outra congregação, a irmã Serva tinha o seu trabalho, né, tinha a sua vidinha, eles tinham a segurança, né, mas sempre estiveram com os ouvidos atentos ao Senhor, né, e sem hesitar eles disseram sim, né, sim ao projeto de Deus. Então, esse é o grande testemunho do desapego, de se despojar, né, e de ser submissos, né, ter que começar tudo de novo, aquilo que talvez, principalmente o nosso fundador, que já era de uma outra congregação, já tinha seus votos perpétuos, e aí ele deixou tudo para começar uma comunidade, teve que renovar os votos novamente, viver, né, todo esse processo como nós, quando entramos. Então, para mim, esse é o grande testemunho, e que em meio às dificuldades, eles sempre acreditaram no projeto de Deus, mesmo quando muitos não acreditavam, outros, né, até falavam de nós, que loucura, era contra, né, seja padres, amigos deles também, os nossos familiares, mas mesmo assim, né, ele sempre acreditou, e a irmã Serva também, e em meio a tudo isso, eles continuaram, né, as nossas dificuldades primeiras. Então, para mim, o grande testemunho dos nossos fundadores é isso, né, a perseverança, a permanência, o dom da escuta, mas o despojamento e o desapego de tudo. Como disse, né, como a gente sempre costuma dizer, né, um sim, né, arrastou outros sim, né. Então, os nossos fundadores primeiro tiveram que fazer essa experiência, né, dessa docilidade, de abrir-se para a graça de Deus, né, de assumir, né, este carisma, né, seu sim. Nós, né, como filhos e membros deste carisma, também dissemos, né, o nosso sim, né, através primeiro deles. Então, para mim sempre é uma alegria também poder partilhar, né, dizer como membro, né, como aqueles que tá com os fundadores, né, que eles são de fato, né, em Deus, essa inspiração para nós, que hoje eles vivem conosco. Padre Gilson sempre foi um homem extremamente piedoso, apaixonado pelo seu ministério, um homem que é apaixonado pelo ser humano, tanto é que ele fez, né, mestrado em antropologia, que acredita nas pessoas, que nunca parou nos limites, nos defeitos, mas que se aquela pessoa tem 100% de defeitos, mas ali naquele 100% ele encontra um pontinho de bondade, de algo que pode ser melhor, ele vai apostar naquilo. Ele trabalhou como missionário, né, na penitenciária do Carandiru por um tempo, depois ele foi também fazer missão com os refugiados do Vietnã, né? E sempre foi um homem assim muito carismático, que marca por onde passa, com a sua alegria, com a sua sabedoria, com o seu entusiasmo, né? E sobretudo é um homem muito comprometido com as causas do reino. E a irmã Serva também é uma mulher de profunda oração, de uma profunda vida interior, e foi quem fundou a maior parte das nossas casas, né, nos diferentes países. Uma mulher que acredita profundamente na providência divina, mas que também não desiste das pessoas, que está sempre aberta, né, que busca ajudar, busca acolher, abraçar. Então, assim, eu acredito que são duas pessoas assim que foram fundamentais na vida de muita gente, na minha vida, e tenho certeza que na vida de muita gente, né? Onde com cada um dos dois eu aprendi muito.
Então, na verdade, a gente abrange um pouco de tudo, né? Ali com os indígenas também, conforme as realidades que são apresentadas, né? As mulheres em situação de prostituição, né? Como existe, como homens e mulheres em situação de prostituição, né? De poder fazer vivo essa presença de Deus na vida dessas mulheres, desses homens também, e fazer com que eles possam enxergar uma vida nova, né? Então, essa missão que hoje o carisma nos apresenta, né, nesse múltiplo rosto, né, que se dá, né, diante da igreja, né, onde nós de fato queremos levar Jesus, né, aos mais empobrecidos, digamos, né, que seja de espírito, que seja até material, né, e também tantas crianças abandonadas, né, e acredito que resume, né, nas suas necessidades, né? Eu acredito que cada lugar onde nós estamos existe suas necessidades, é onde nós de fato estamos inseridos, né, de acordo com as necessidades do povo, com a necessidade da sociedade. Nós entendemos que, conforme nosso Senhor disse em Lucas capítulo 4, versículo 18, que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Então, nós entendemos que a missão de um pobre de Jesus Cristo, de uma pobre de Jesus Cristo, é enxergar, ver, amar nosso Senhor Jesus Cristo escondido na pessoa do pobre, justamente porque, por primeiro, Jesus fez essa opção. Então, a Sagrada Escritura, no mesmo texto referido, nos afirma que Jesus escolheu e fez uma opção preferencial pelos pobres. De igual modo, também nós fazemos a mesma opção. Então, ao mesmo tempo em que nossa missão é salvar almas, a missão de todo consagrado, de todo religioso, é salvar almas, mas o Senhor nos chama de um modo muito peculiar a salvar as almas dos pobres, e que, segundo nossa regra de vida, são os pobres nos múltiplos rostos, e que nenhuma outra finalidade pode ocupar o lugar que é dos pobres. É um grande chamado, né, que Deus, né, Ele coloca em nosso coração, né, essa semente faz germinar. Isso se concretiza com o passar dos anos, né, com a perseverança, né, e claro, né, diante de tudo, com essa fidelidade a Deus, né, e diante disso, agradecer, né, a Deus, porque Ele nos faz, né, com que tudo isso seja uma verdade em nossa vida, né, a promessa dele se concretiza, né, então o meu coração se alegra por isso, né, de contemplar os grandes feitos de Deus, né, os grandes milagres, mas também todo esse tempo que Deus nos concede, e isso Ele nos dá de maneira concreta, né, que a promessa dele de fato se realiza, né, em nossa vida, naquilo que um dia nós dizemos sim a Ele. É olhar, né, os testemunhos que existem, né, que nós escutamos, mas que nós podemos também tocar e ver, né, diante da nossa realidade, né? Isso que é alegria para nós de fato, sabe? E claro, né, hoje impulsa isso, né, quando as pessoas de fato se encontram conosco, de fato quando as pessoas elas se encontram com este carisma, elas são extremamente tocadas, né? Claro, pela simplicidade, né, pela maneira como nós vivemos também, mas também de toda a dedicação que nós damos, né, ao outro, como nós amamos o outro, né, como nós olhamos para o outro também, que se sente amado, se sente abraçado e acolhido, né? Então, se contemplamos todas essas realidades, né, que de fato Deus é aquele que faz tudo em nós. Que uma frase bíblica, um versículo bíblico, ele sintetiza muito bem quando no meu coração de consagrado eu penso na mão de Deus nos guiando durante esses 20 anos. Está em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, né? Quando nós encontramos ali, até aqui o Senhor nos ajudou. Penso que esse versículo resume muito bem o que o Senhor fez conosco ao longo desses 20 anos. Nós que éramos bem pequeninos, ainda somos e queremos ser
para sempre uma pequena obra. Lembro da nossa homilia de aspirantado a 18 de maio de 2007, dia de São Félix de Cantalice, dia de São João I, e o fundador dizia: nunca percam o sentimento de pequenez. Sempre seremos uma pequena obra. Diante das comunidades maiores, diante das comunidades menores, sempre seremos pequenos. A gente teve que caminhar, de certa forma, que escondidos, né? Assim, escondidos entre aspas, mas é como clandestinos, né? E, de repente, encontrarmos, através do Padre Valdir, o nosso bispo Dom Pedro, que nos assumiu, depois ver também outros bispos que se aproximaram, o nosso saudoso Dom Mauro, que também para nós foi um homem que ajudou muito, que acreditou muito na fraternidade, próprio Dom Henrique também, saudoso Dom Henrique, e depois tantos outros bispos, né? De ver a fraternidade ali naquela casa pequena, na Vila Natal, e de repente hoje contemplar, né, tantos lugares, tantos países, em 3 continentes, ver a mão de Deus mesmo, né? Então eu acho que a cada novo ano, a cada fundação, cada pessoa que a gente encontra, cada testemunho de vida, cada jovem renovado, é manifestação dessa grande misericórdia de Deus por cada um de nós. Nesses 20 anos, eu partilho que eu vejo Deus usar do seu pequenino rebanho, que somos nós, nos ensinar a ser cada vez menores, pequenos, respeitando que nós somos um ramo no meio da grande e frondosa árvore que é a Santa Mãe Igreja, e que tantos outros ramos também servem e a amam, mas nos dotou de consciência e foi nos ensinando que o nosso carisma, ele é belo, ele é forte, ele é encantador, ele é apaixonante, e ele é o meio pelo qual o Senhor quis nos trazer e primeiramente nos salvar. O carisma é sim um instrumento, um meio de salvação, e por meio dele salvar almas, construir o reino de Deus, e sobretudo construir uma comunidade, um povo que decidiu amar Jesus todo e ser de Jesus todo e segui-lo com ousada pretensão, com uma profunda vontade e de querer ser dele, anunciá-lo, servi-lo e assim construir e assim cuidar daquelas pessoas que ele mesmo nos confia. Penso que esses 20 anos em que nós comemoramos a vitória de Deus é para nós a grande celebração do amor de Deus por cada um de nós que fomos com muita humildade escolhidos por Ele. Esse foi um breve resumo da história da Fraternidade O Caminho. Queremos convidar você, né, irmã Idália, a assistir o 2º episódio falando sobre o chamado de Deus na vida de alguns religiosos e religiosas, freios e freiras, né? E todo esse trajeto que eles percorrem até professar os sagrados conselhos evangélicos, os votos que nós fazemos na igreja. E nós contamos com vocês que estão nos assistindo, que têm o desejo de nos ajudar, pode ser com uma cesta básica, produtos de limpeza, aquilo que você sentir em teu coração, que tudo para nós é bem-vindo.